Grande notícia no Vasco e Fernando Diniz tem carta na manga. Quero falar sobre o Galo insistindo em negociação. Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal BTB Esportes. Sou Jonathan Santos, chegando com tudo neste momento, trazendo as notícias, informações, os principais assuntos do Clube de Regatas Vasco da Gama. É claro que eu estou falando do Gigante da Colina. Mas antes eu peço, como sempre, na humildade, na moral, se você não é inscrito aqui no canal, não perca tempo, o botão abaixo inscrito, inscreva-se, ative o sino das notificações. Na opção todos, deixa o like no vídeo, é muito importante para o nosso trabalho, importante demais para o crescimento do canal. Seu like faz com que a plataforma entenda que o vídeo é importante e acaba recomendando para muitos cruzmaltinos apaixonados. Obrigado pelo seu like, obrigado também pela sua inscrição. Sem mais delongas, vamos aqui ao que interessa, as informações do legítimo Clube do Povo. Claro, antes de mais nada, deixa eu fazer aqui uma observação e agradecer demais a toda ajuda em favor da dona Mona Lisa, aquela senhora que conversamos no vídeo anterior, em virtude da agressão que ela sofreu ali buscando vender os seus produtos. Ela que ajuda ali, ela tem um canil que ela ajuda os animais, ela ajuda cachorro, gato, ela tem o maior carinho pelos animais e normalmente ela usa todo o benefício ali da sua venda, todo o lucro em favor da sua instituição. E assim, toda ajuda tem sido bem-vinda. Nós colocamos lá na rede vizinha, né, nas redes sociais do BTB Esportes, o vídeo com o Pix, com tudo direitinho dela, e a galera tá ajudando, a galera comprou a briga, é aquilo, né? Vascaíno ajuda Vascaíno, e torcedores de outros times também se mobilizaram, se sensibilizaram com a história, com o que aconteceu, com a vergonha, né? Uma vergonha absoluta, basicamente um absurdo o que aconteceu com a dona Mona Lisa, mas graças a Deus ela tá bem, tá se recuperando e tá sendo ajudada. E não só financeiramente, é importante uma ajuda psicológica, uma ajuda contínua para dona Mona Lisa, porque ela ajuda com muito carinho, tá? Com muito carinho a questão também lá dos animais e tudo que ela passou, todo esse trauma que ela passou, simplesmente porque ela colocou a camisa do seu time de coração, que é o Vasco da Gama, e foi lá vender os seus produtos e acabou sendo vítima de uma agressão, né? Deu um soco no rosto dela, ela caiu, quebrou o dente, mas graças a Deus agora ela tá bem, está se recuperando e tem todo o nosso apoio e todo o nosso carinho, beleza? Bom, passando aqui a situação, vamos falar sobre a questão da preparação para o jogo contra o Bahia. E a grande notícia, principalmente ao torcedor vascaíno que acompanha a gente aqui nas informações, é a questão do Nuno Moreira. O jogador realizou os treinamentos normalmente no CT Moacir Barbosa, às vésperas do jogo contra o Bahia. Lembrando que o português ele sentiu no clássico contra o Flamengo, mas demonstra uma recuperação e vai estar confirmado na lista dos relacionados. A princípio está tudo bem com o Nuno Moreira, nenhuma lesão. Então já é uma grande notícia, já é uma boa notícia, até porque o Nuno Moreira vai ser útil no lado esquerdo do campo. No lado direito, Fernando Diniz conta com Andrés Gomes, é o substituto do Ryan na partida desta quarta-feira contra a equipe do Bahia. E aí o técnico Fernando Diniz, ele deve obviamente manter o Verratti como titular. E eu vou trazer já uma carta na manga em virtude desta lista de relacionados, uma novidade na lista. Mas olhando esse cenário, até conjecturando aqui hipoteticamente uma ideia, uma dinâmica desse jogo, normalmente o Rogério Ceni ele joga de uma forma espelhada. O Diniz precisa, obviamente, preparar uma alternativa, uma opção, uma estratégia para o Vasco sair com o resultado positivo, o Vasco sair com a vitória, espantar de vez essa zica de não vencer em São Januário. É o jogo para isso, é para colocar um fim. Lembrando que ano passado, com um show do Payet, o Vasco venceu por 3-2, era um jogo para ser 3-0. O Rogério Ceni foi lá, fez uma substituição, colocou o Lúcio Rodrigues, que fez o gol e diminuiu o placar. Porém, o Vasco tem que ter o amplo domínio, mas, todavia, a equipe do Rogério Ceni é uma equipe que vai querer jogar muito espelhada à equipe do Vasco. Por quê? Assim como o Diniz, ele gosta de ter a posse de bola, o Rogério Ceni também, da mesma forma, gosta que o seu time seja propositivo e tenha a posse de bola.
O que o Vasco pode explorar do Bahia? Os contra-ataques. O Vasco, e foi isso que quase deu a vitória pro Ceará no último jogo. O Ceará só não venceu o Bahia porque o Vina perdeu um gol inacreditável. Ele sai na cara do gol, ele tenta tirar muito do Ronaldo e a bola bate na trave. Mas ali seria o gol do Ceará na Arena Castelão. Então o Vasco pode jogar no contra-ataque e aí o Verratti vai ter que ter a paciência de esperar uma bola e ser decisivo. Se o Verratti, de fato, se mantém titular, ser decisivo. Uma bola ali, ou o Andrés Gomes aproveitar também um contra-ataque. Eu acho que o Vasco aproveitar uma jogada de contra-ataque pode também ser interessante. E por outro lado, né, aí entra a estratégia do Diniz, a questão de análise dos jogos do adversário. A galera pode observar que o Bahia, ele é aquele estilo arame liso. Eu digo isso com todo respeito, mas de uma forma análise. Ele toca e não finaliza. Então é saber fechar ali basicamente a marcação, encaixar bem a marcação, como foi contra o Flamengo. Claro, jamais o Vasco vai jogar com medo. Não jogou com medo contra o Flamengo. Quem ficou com medo na realidade foi o Flamengo na situação do jogo, porque o Vasco foi para cima. Mas é saber agir com inteligência, com sabedoria, com uma dinâmica de jogo e não deixar realmente o Bahia finalizar. Porque quando o Bahia ele vê que não consegue finalizar, o Bahia tende a errar muito. E aí o Vasco pode se aproveitar no contra-ataque. Nesse detalhe, a única vez que o Bahia finalizou, por exemplo, no jogo contra, se eu não me engano, o último jogo, o Cruzeiro, que o Bahia perdeu de virada na Arena Fonte Nova. O Jean Lucas arriscou uma bola fora de área e foi fora da área, na intermediária, e foi gol do Bahia. Então, assim, não deixar o Bahia ter esse poder de finalizar, que já é um problema deles, entendeu? Então, basicamente, é isso. Agora, falando mais um pouco de jogadores à disposição, Tietê também treinou normalmente com o elenco do Vasco nessa terça-feira, nesse último treino. Pode ser uma grata surpresa na lista dos relacionados, mas hoje, basicamente, ali a dupla titular de volante é o Hugo Moura e também o Cauã Barros, né, que vem dominando o Cauã Barros. Do Vasco não tem uma derrota ali com o Cauã Barros de titular. Então é incrível o quanto ele junto ali com o Hugo Moura é um pitbull. Bom, e aí falando sobre carta na manga, o atacante Diego Minetti, tá? Está relacionado, informação dos amigos do canal Atenção Vascaínos, um jovem de 16 anos poderá fazer a sua estreia no profissional. E aí, meu amigo? Tem que brilhar a estrela do garoto. Já pensou? O Diniz coloca esse garoto para jogar no lugar, numa eventual substituição ali do Verratti, coloca ele de centroavante e o garoto faz um gol. Aí esquece, aí São Januário vem abaixo. Então, assim, fazendo o primeiro gol como profissional, Diego Minetti tá aí na lista dos relacionados. Agora vamos trazer aqui a informação sobre o Galo insistir em uma negociação. Todo mundo sabe, a galera conhece aqui o Paulo Brax. Hoje o Paulo Brax, né, inclusive estava até sendo contestado alguém já pro lugar do Paulo Brax lá no Galo, mas ele é diretor do departamento de futebol. Ele é como se fosse um CEO do departamento de futebol do Galo, né, lá da SAF do Galo. Tem o Vitor também, que é um jogador, ex-goleiro do Galo também, que faz parte dessa diretoria. E lá, informação do Lucas Tanaka, que é um jornalista que cobre o dia a dia do Galo. A informação é que o Atlético Mineiro insiste em Paulinho para a próxima temporada. A prioridade do clube mineiro é a renovação de Savária. Porém, o lateral direito vascaíno é o plano B. E o jovem, né, basicamente o Fernando Diniz, ele não aproveitando. E o Paulo Ricardo, o Paulinho, e aí acaba despertando aquele desejo, né? A vontade do jogador de mudar de ares. Então vamos aguardar, mas o Galo está insistindo, quer manter, tem o Paulo Ricardo, que é o Paulinho, no radar, para buscar essa oportunidade de fechar ali uma contratação por empréstimo, enfim, vamos aguardar, mas a informação é que o Galo segue de olho. E outro detalhe, não menos importante, trazer aqui para a gente fechar a questão da sequência de jogos que o Vasco tem pela frente, com o Bahia, Cruzeiro, Palmeiras fora de casa, o Vitória em casa e o Fortaleza a definir. Então o Vasco vai ter ali
2 jogos ali direto, né, em outubro, esses jogos, essa sequência aqui de Vitória e Fortaleza, meu amigo, mesmo que Fortaleza é difícil na Arena Castelão, o Vasco tem que ir pra cima. O Vasco tem que ir pra cima para pegar o elevador, e eu basicamente estou confiante nessa remontada aí do Vasco nessa sequência, nesse segundo turno, e vamos por mais, vamos para isso. Galera, tendo mais alguma novidade, eu volto aqui no Plantão Urgente, mas foi um vídeo mais para falar dessa preparação desse último dia de treino, carta na manga, que o Diniz tem a preparação para o jogo de amanhã, que é tão importante, mas volto amanhã trazendo mais notícias do pré-jogo e as últimas informações do Gigante da Colina, beleza? Terminando aqui agora, vou acompanhar a transmissão de Racing e Vélez, vou estar na transmissão, por isso o vídeo foi bem rapidinho, tá bom? BTB Esporte sempre em todos os lugares, saudações vascaínas, um abraço.